This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Se você acompanha esse universo de inovação e tecnologia, já deve ter percebido que existe uma diferença entre o que é de fato inovação, que move o ponteiro dos negócios, e o que é apenas uma roupagem inovadora. No episódio de hoje, eu converso com a Milena Fonseca, que é CEO da Ace Cortex, e com o Miguel Narras, que é CEO da Future Dojo, para discutirmos as modas dos últimos anos, entendermos o FOMO que se cria em torno delas e como não se deixar levar por essas tendências momentâneas. Como usar as tendências para de fato gerar transformação, resolver problemas reais, ter lucro e crescer o seu negócio. Vem descobrir! Antes de começar o episódio, tenho um pedido para você que empreende. Estamos coletando respostas para a edição de 2024 da Founders Overview. A Founders Overview é uma pesquisa que a Ace Ventures faz todo ano, dedicada a entender os desafios e motivações de founders de startups de todo o Brasil. Ao responder à pesquisa, seu negócio terá visibilidade para fundos de investimento, você vai receber a pesquisa em primeira mão e também, automaticamente, já estará concorrendo a ingressos para o Ace Summit 2024. Queremos ouvir a sua história. Acesse o link da descrição e contribua. Estou aqui com duas pessoas que têm uma energia fantástica, estão assim a 1000 por hora hoje, que é Milena Fonseca, CEO do Ace Cortex. Como está você, Milena Fonseca? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo muito bem, tudo muito bem. Boa. Estou também com aquele que reclama aqui, que não vem desde o episódio 100 aqui no podcast, que não aparece mais, mas a gente vai dar o palco que ele merece, porque ele merece. Miguel Narra, CEO da Future Dojo. Como está você, Miguel? Tudo certo, tudo certo. Muito obrigado, Pedro, por esse convite aguardado. Eu estava aqui esperando voltar aqui para conversar com vocês. Não, voltará mais, Miguel. Miguel que está voltando da Benchmark Field Trip da Future Dojo, que passa 2 dias imerso em vários ambientes de inovação, está com a cabeça fervendo aí, muito preparado para a gente falar do nosso assunto de hoje, né, que a gente vê bastante, né? Uma coisa que a gente fala, vou fazer o setup aqui da nossa conversa, a gente fala muito daquilo que é de fato inovação, que gera resultado concreto, que gera aquele resultado que a gente vê no final, e aquilo que faz a gente parecer inovador. E são duas coisas diferentes, né? Aquilo que faz a gente parecer inovador não necessariamente reflete em resultados concretos para o negócio, ou seja, não necessariamente faz a empresa crescer, faz a empresa criar novos produtos, gerar novas receitas a partir de novos produtos, mas é bonito e todo mundo está fazendo, vamos entrar nessa onda, se todo mundo está fazendo, portanto, eu deveria fazer também, e é isso que a gente chama, não só isso, né, mas que a gente chama de innovation branding. O que é innovation branding? Não é só você inovar, é você também mostrar para o mundo que você é inovador, é inovadora, que a sua marca é uma marca que inova, que cria coisas novas e tudo mais. Isso ajuda a atrair talentos, ajuda a empresa a se posicionar, ganhar prêmio de empresa mais inovadora, mas no final do dia, o valor gerado para os acionistas, para a sociedade, para os colaboradores, talvez não acompanhe isso. E aí esse descasamento é o que gera o desconforto muitas vezes. A empresa quer parecer inovadora, mas ela não pratica a inovação. E uma das coisas que mais a gente embarca na onda aí da inovação são essas tendências, essas coisas que as empresas acabam se contaminando e fazendo todas ao mesmo tempo, e depois, como se fosse mágica, ninguém mais fala sobre isso. E
A gente é bastante crítico a parecer e não fazer. A gente é bastante crítico com isso. Mas o que a gente pensou em fazer hoje aqui é a gente trazer algumas dessas tendências, dessas modas que passaram, ou que mudaram, ou que se ajustaram aos tempos modernos. E eu acho que a gente poderia começar aqui, especialmente aquelas que estão mais centradas no mundo de vocês dois, né, Milena e Miguel. A Milena já viveu aí a onda da programas com startups, né, a torto e a direito, levar executivos para o Vale do Silício para fazer imersão. Quer dizer, o que você acha, Mi, que são nos últimos, vamos imaginar aí, nos últimos 5 anos, quais essas modas aí que incendiaram aí as pautas das empresas e hoje a gente quase não fala nesse tema? Acho que é legal, Pedro, a gente começar pensando o porquê que essas modas surgem também, né? Que tem muito a ver com como funciona o ecossistema brasileiro de negócios. Então, o executivo, ele precisa gerar um resultado rápido, ele precisa mostrar movimento, e quando a gente fala de inovação, que é algo muito intangível às vezes, e que num primeiro momento se falava muito de inovação disruptiva, né? Todo mundo achava que ia ser o próximo Uber, a próxima Netflix. Eles viam a inovação como algo muito mais distante. As empresas começaram a trazer para perto indicadores que eles pudessem mensurar a evolução da inovação. Só que nesse cenário eles começaram a trazer indicadores que são muito mais indicadores de vaidade do que necessariamente isso que você trouxe, que são indicadores que vão mover o ponteiro no bolso dos acionistas, o ponteiro do negócio, que vão trazer um futuro para o negócio. Então, acho que a gente passou por algumas ondas. Programas de Open Innovation, acho que é uma onda que está chegando no final agora, né? A gente ainda tem ali alguns late adopters, mas não porque o programa se relacionar com startups não funciona, mas sim porque a partir do momento que eu coloco que a principal métrica de relacionamento com essas startups é o volume de startups que eu me conecto e não o resultado de negócio que eu gero com isso, eu começo a inverter essa lógica. E aí eu acho que o executivo tradicional, ele é muito movido pelo FOMO, né? Então, isso faz com que temas que ainda estão muito iniciantes no mercado sejam vistos como a nova onda, o executivo pega isso para se posicionar, traz para a empresa e muitas vezes isso não evolui. Então, é o exemplo. AI, quando a gente fala em 2016, foi um grande boom, e só agora que a gente está vendo as empresas ainda começando a usar inteligência artificial. A gente vê o metaverso, que veio muito forte ali em 2021, comecinho de 2022, e sumiu em grande parte. Acho que a gente deve ver alguma coisa surgindo aí nos próximos 5 anos, mas muito diferente do que está sendo feito. A gente viu várias movimentações ali quando a gente fala principalmente em como que eu começo a aplicar IoT dentro do meu negócio, mas não com uma ótica de aonde a IoT faz sentido, e sim o porquê que eu quero aplicar a IoT, porque eu preciso aplicar em algum lugar para trazer uma resposta para o meu board. Então a gente teve até IoT para pets, se a gente for lembrar, que não teve muita adoção dos donos. Então acho que a gente tem várias tecnologias, várias tendências, que eu colocaria a crítica muito menos às vezes na tendência, e muito mais em como ela é implementada no negócio para fazer barulho e não observando se o negócio precisa ou não estar aderente àquela tendência ou se o movimento é ou não o melhor para aquele business. Eu acho que te ouvindo aqui, né, eu gosto muito de pensar, de fazer um paralelo entre a teoria da evolução e a inovação, né? Coisa que aquele autor, o Matt Ridley, britânico, que é um cara que formado em biologia, ele estuda inovação, ele traz, e aquela coisa, né? O ser humano não surgiu assim espontaneamente de uma hora para outra, e agora a tendência é humanos, não. Na verdade, são milhares de anos acontecendo isso, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, que cloud surgiu, cara, cloud não surgiu com a AWS, né? A gente já tinha data centers bem antes disso, a gente tinha, né, antes de a gente falar SaaS, a gente tinha ASP, Application Service Provider, que era software de aluguel,
o que seria na nuvem, né? Mas é no data center. A gente acha que as coisas simplesmente se materializam na nossa frente. E eu acho que um dos problemas é a tecnologia em busca de um problema, né? A tecnologia em busca de um problema. E eu acho que a gente estava brincando antes aqui que o metaverso é exatamente isso, né? Todo mundo fala, a gente vê que o Mark Zuckerberg está colocando um monte de dinheiro no metaverso, portanto, isso vai virar uma tendência nos próximos anos. E eu acho que nada disso comprova que ele vai virar uma tendência. A única coisa que comprova que vai virar uma tendência, assim como qualquer coisa na natureza que prova que vai virar uma tendência, é o real uso por parte dos clientes, é o real aplicação. Então a gente começa a ver aquilo que a Rita McGrath fala, que a neve derrete nas pontas. É exatamente isso, né? Quando a gente vê que o uso ele é um uso emergente daquela tecnologia, aquilo sim é uma provável tendência. A questão é o quanto isso vai virar um super negócio, né? Vou dar um exemplo. A gente fala de esports. Esports, todo mundo acreditava que esportes ia ser um mercado multibilionário. Ele nunca conseguiu virar um mercado multibilionário, esports. Gaming virou um mercado multibilionário, mas a questão é o nível de adoção para um negócio virar super mainstream, para um negócio que vira grande, mas não super mainstream, né? O que você vê, Miguel, você que ensina para milhares de pessoas inovação, né, todo mês, como enxergar isso, né, e como separar o joio do trigo? Mas antes disso, fala as tuas também, o que você acredita aí que são aquelas tendências que não se materializavam, você estava falando de algumas aí, o que você acredita? Legal, Pedro. Então, acho que essa é uma discussão muito boa, né? Helena falou de alguns aspectos mais em relação a formatos de se olhar a inovação, né? E aqui acho que tem algumas coisas que dá para trazer de complemento, né? Então, desde formato de hackathon, quanto isso bombou muito lá atrás, ou metodologias de design sendo aplicadas ali à torto e à direito, sem necessariamente levar, né, adiante ali enquanto projeto, né? Mas a gente fazendo sessões de brainstorm, ou rodando um design sprint, beleza, vamos sair com a próxima Uber, a próxima Netflix, que nem a Milena falou, né? Então tem desde essa parte mais dos modelos de inovação, né, que a gente vê esses hypes acontecendo, né? Mas olhando em termos de tecnologia, isso fica ainda mais evidente, né? Então, desde olhar para cripto, NFTs, né, o quanto que isso bombou lá atrás e se prometeu como sendo o próximo grande sucesso aí, que todo mundo vai aplicar em todas as indústrias, né? A gente já vê que tem aplicações, mas que na verdade são bem mais focadas em algumas frentes, né? Então, esse acaba sendo um lado, né? Mas o que eu penso aqui, Pedro, é de como olhar para isso, né? Eu fiz até um exercício aqui antes da gente gravar aqui esse episódio, que foi olhar o Hype Cycle da Gartner lá em 2015, peguei ali há quase 10 anos atrás, né, como que eles estavam olhando as tecnologias lá atrás, encaixando nessa lógica do Hype Cycle, né, e olhei agora o mais recente que eles lançaram também, né. Isso, por mais que seja um termo que muita gente já conhece, eu acho que as pessoas às vezes esquecem, né, de que existe esse movimento natural, né, de quando aparece uma nova tecnologia, a galera coloca muito mais hype nisso do que realmente vai ser a aplicação final daqui a alguns anos, né? E parece que vai ser a salvação do mundo, a próxima grande tendência, e a maioria, na verdade, não é, né? Nem se concretiza como uma aplicação real de negócio, ou muitas vezes tem aplicações muito mais nichadas e não vira esse mercado multibilionário ali que nem você comentou, né, Pedro? Então, essa eu acho que é um exercício bom das pessoas fazerem, né, e entenderem que existe esse ciclo natural em que tem esse hype, depois ele desce e depois ele chega numa zona de platô, né? Isso me ajuda, pelo menos, a ter muito mais sobriedade ali na hora de olhar para novas tendências e no que o pessoal está
colocando como grandes promessas, né? Então esse eu acho que é vamos dizer, um hack para se blindar um pouco disso, né? E talvez até uma outra metodologia que dá para a gente encarar é, por exemplo, ali a lógica do crossing the chasm, né? Então, de que existem ali pessoas super entusiastas de novas tecnologias, existem ali os early adopters, mas para aquilo virar mainstream, tem muitas vezes um abismo muito grande, né? E o que a gente precisa entender é que os entusiastas de novas tecnologias sempre vão fazer muita propaganda e vão falar que aquilo é a próxima a grande oportunidade, né? Então, eu procuro sempre ter esse olhar de qual que é o interesse dessa pessoa, né? Se ela está vendendo isso como a próxima grande oportunidade, o que ela realmente tem um olhar genuíno sobre aquilo ou ela é simplesmente um grande entusiasta daquela tecnologia, né? Como que isso vai chegar lá na ponta e o quanto que isso realmente tem um potencial de escala e de aplicação real de mercado, né? Então, acho que essas são dois frameworks, são duas metodologias que dá para ajudar a trazer um pouco mais de um olhar, vamos dizer, educativo para como olhar para a inovação, como olhar para essas tendências e não cair tanto nesses, vamos dizer ali, nessas falácias, né? E nessas armadilhas aí de apostar tudo em algo que provavelmente não vai vingar, né? Ou talvez não atenda a todas as expectativas que a gente tem. É interessante aqui a nossa querida produtora aqui do nosso podcast separou algumas notícias. Eu achei, a Paula pegou essa aqui, que era de 2019, que é 5 tendências de tecnologia que vão impactar os negócios. Achei muito legal essa matéria. Eu estava lendo, assim, a primeira é realidade virtual. Realidade virtual vai ser um negócio, só vai aumentar em todos os setores. A outra é computação quântica. Nossa, computação quântica vai detonar. Comercialização espacial e turismo espacial com a Virgin Galactic e tal. Biotecnologia, né? E a China, né, vai criar veículos elétricos. Então, tem algumas que acertaram. A China, realmente é uma potência de veículos elétricos, biotecnologia, né? A comercialização espacial, talvez o ponto aqui seja uma questão de timing, de acertar quando que isso. Por exemplo, a computação quântica eu realmente acredito, mas eu acho que a gente está bem longe de ter a computação quântica. A realidade virtual, eu acho que é mais um cenário de ficção científica ainda, né, do Ready Player One, que a gente tenta trazer para presente, né, o que é sempre o paradoxo da inovação ali, os inovadores que são sempre bastante geeks, consomem obras de ficção científica e eles emulam a ideia de como vai ser o futuro dos seus autores favoritos, né? Várias invenções que tem do Star Trek e tal estão sendo perseguidas hoje. Mas o ponto que eu queria trazer aqui para a gente discutir às vezes, realmente o timing tá fora, né? E a segunda coisa, o que isso significa para mim na prática, né? E eu sempre me preocupo com recomendações. A gente sabe, né, Mi, que as Big Four, as grandes consultorias, elas têm meio que um playbook, meio copy-paste para dar consultoria para os grandes, né, para as grandes empresas. Chegam lá e falam, vocês precisam investir mais em coloque a bola da vez aqui, né? Então, já foi a IoT, como você falou, né? Já foi o que mais aí? Já foi Indústria 4.0, que seja que isso signifique. Até agora a gente ainda tem dúvidas quanto ao que é exatamente esse conceito para aplicar na prática. E agora todos os relatórios, cara, AI, agora você precisa fazer coisa com AI e tal. E esse é um ciclo que se repete eternamente. Sempre tem uma palavra, uma moda, e os executivos recebem uma recomendação. Pensam, esse cara deve saber o que está falando, né? Porque, e aí sai investindo nesse tipo de coisa. Como é que a gente separa o ruído do sinal quando a gente está falando dessas recomendações? E assim, eu vou te dizer, o meu viés é nunca pensar na tecnologia em busca de um problema. É sempre pensar o que eu quero resolver e hoje o que tem disponível para resolver, né? Se agora com AI eu consigo resolver melhor, vou usar AI. Mas nunca pensar assim, o que dá para fazer com AI, né? Como é que você vê isso, Mi? Acho que é o seu jogo tradicional da consultoria desde que ela existe, né?
É como eu crio uma nova onda para eu conseguir tocar essa implementação. Vender Quando hora. a gente olha. Como que eu consigo vender mais horas, né? Eu No final do dia, empacoto a tendência para vender hora, né? exato. E no final do dia, a gente tem 2 ou 3 pessoas que estão de fato pensando nessas tendências e as demais empresas estão replicando isso e falando, poxa, o que está ressoando bem nesse momento no mercado é biotech. Acho que biotech é uma das próximas ondas que a gente deve ter aí no mercado de consultoria. Então, as empresas acabam se voltando para isso. Assim como foi cloud, como foi IoT, como é AI agora. Então, eu acho que um primeiro passo é, muitas vezes, essas tendências se reverberam de um case que deu muito certo ou de um case que é muito bem envelopado. A gente pode dar de exemplos squads da Spotify. Quantas empresas mudaram toda a estrutura organizacional porque a Spotify trabalhava bem em squads? Até 2 anos depois, a Spotify fala, não deu certo aqui o modelo, e ainda tem empresas até hoje que estão mudando as estruturas organizacionais para trabalhar em squads. Então, eu acho que o primeiro ponto é, um tamanho não cabe para todo mundo, sabe? Então, qual que é a realidade da tua empresa? Eu gosto bastante daquele livro do Simon Sinek, Jogo Infinito, que ele traz alguns princípios, né? E 2 princípios que eu acho que valem a pena a gente lembrar, um é a causa justa. Essa tecnologia, essa tendência se conecta com a minha visão ou muda a minha visão? Quando a gente estava discutindo AI, por exemplo, dentro da Cortex um tempo atrás, a gente foi lá longe, né, Pedro? A gente foi entendendo como que isso impactava o nosso negócio, quais eram as próximas ondas, como que isso impactava o mercado, para aí sim a gente ver onde a gente aplicaria ou não. E eu gosto de um outro princípio que é, essa tendência, ela tem capacidade de existir nesse jogo infinito? É uma tendência duradoura ou é um hype momentâneo que vai passar? E se for algo momentâneo, é um enabler para eu alcançar algo maior? Eu acho que sempre vale a gente olhar para essas 2 frentes, porque no final do dia, a empresa ela é um jogo infinito, mas os executivos estão sentados na cadeira por 2 ou 3 anos e logo em seguida eles vão fazer outra coisa. E eles têm que gerar um movimento rápido, né? Eu preciso mostrar que eu estou gerando valor. Mas ao mesmo tempo é importante a gente sempre pensar, cara, esse valor que eu vou gerar, será que eu vou desviar uma corporação inteira? E quando a gente fala de corporação, a gente está falando de empresas que têm 20, 30, 40, 50 mil colaboradores, até mais, né? Então, vale a pena eu virar essa empresa inteira para seguir nesse caminho? E quais são as consequências de segunda e terceira onda que vão vir a partir disso? Então, a gente pode citar alguns exemplos aqui, né? Poxa, a gente teve nos últimos 5 anos muitas empresas criando negócios que são extremamente asset light. Com AI, esses negócios se tornam extremamente copiáveis, porque não tem mais aquela visão do molho secreto, e muitas vezes o que é muito simples de ser feito é muito simples de ser copiado. Então, como que a empresa cria uma estrutura operacional também que vai diferenciar ela? A outra frente que a gente viveu muito, marketplaces. Se a gente pega de 2018 a 2020, todo mundo queria ser ou ter um marketplace. Sem olhar A gente queria ser asset light, né, Mi? Essa era o fetiche do momento, né? Sem considerar qual que é a complexidade de se ter um modelo de negócio como esse, quais são os riscos, quais são as barreiras de entrada, quais são as barreiras de crescimento, isso break-even, isso gera dinheiro. Então, eu acho que para o executivo que está ouvindo a gente e que está nesse momento, poxa, voltei do Vale do Silício, voltei da China, voltei do Japão, tá com essa visão de, poxa, eu quero implementar essa tendência agora, é o que vai mudar? Pensa nisso, é uma tendência duradoura ou ela vai ser enabler para a mudança duradoura que você quer fazer? E 2, essa tendência, ela está conectada ao sonho da empresa, à estratégia da empresa, ou ela muda o mercado a ponto da estratégia da empresa não fazer mais sentido? Se não, nenhum dos dois, então não vale a pena gastar tempo com isso, porque no final é isso, né? Você trazer algo novo não necessariamente significa que você está fazendo uma boa gestão enquanto executivo. O que significa que você está fazendo uma boa gestão é você trazer resultado para o negócio, de curto, médio e longo prazo. E aí, complementando aqui, né, eu acho que realmente tem coisas que podem ser transformacionais, né, e ajudar nesse jogo infinito, né, Mi, que nem você comentou, e que valem a pena a empresa abraçar, mas essas, no geral, vão ser poucas coisas, né? Tem outras coisas que podem gerar alguma aplicação mais pontual, trazer algum ponto de eficiência, né? Se a gente pensa, por exemplo, em impressoras 3D, né, impressão 3D.
Pode ter aplicações diversas, e hoje em dia tem aplicações diversas, mas a promessa também foi muito grande lá atrás, que geraria transformações completas em todas as indústrias, da construção civil, enfim, a medicina e por aí vai. Tem aplicações, mas não são tão transformacionais assim na maioria das indústrias, né? Então, acho que aqui tem um papel muito também de quem está, de fato, na cadeira de inovação, entender o nível da aposta, né? Então, ontem, por exemplo, eu estava numa empresa conversando com a área de inovação, né, nessa visita aí que o Pedro comentou, e aí o pessoal lá comentou, olha, o nosso papel aqui é levantar a poeira, então a gente não pode ficar cego em relação às novidades, às tendências, às novas tecnologias. Então, a gente explora, a gente experimenta, mas se a gente já vê que não é algo que gera valor, a gente, ok, experimentamos, vimos que não vai gerar negócio, não vai mover o ponteiro, e aí a gente nem leva isso para as áreas, né? Então, eu acho que essa é uma visão interessante, né? Porque também muitas vezes pega mal para o executivo, né? Tá lá, né? E a gente está falando aqui de innovation branding, né? Se qualquer empresa, se perguntarem para qualquer executivo, qualquer empresa agora, né? E aí, o que vocês estão fazendo de AI? E o cara falar que não está fazendo nada, né? Pô, e aí, que empresa é essa, né? O que vocês estão fazendo? Então, alguma coisa de AI provavelmente você tem que estar explorando minimamente, né, no seu negócio hoje, né? Senão, provavelmente isso não vai te ajudar no seu brand, no seu posicionamento, nos seus relatórios aí para investidores e por aí vai, né? Mas qual que é o nível que eu estou olhando? Eu estou olhando para eficiência, estou explorando para trabalhar atendimento, né, canais de atendimento, melhorar a experiência, né, ou escalar alguma operação. Ok. E não só também vender mais do que realmente é a realidade, né? De, olha, isso aqui é completamente transformador para o meu negócio, vai mudar de ponta a ponta toda a minha cadeia de valor. A maioria das vezes não vai ser esse o caso, né? Então, acho que trazer um pouco mais de uma visão mais clara aqui, mais pragmática, é o que eu sinto que muitas vezes faz falta aí para os executivos. Eu acho que você falou um ponto bem importante aqui, Mix, porque uma coisa é eu colocar no meu planejamento estratégico, no meu plano desse ano, que eu preciso investir tanto em AI. Né? Outra coisa é eu não posso me dar ao luxo de não experimentar isso para entender se pode gerar valor ou não para o meu negócio. E aí, então, eu vou testar. Eu tenho que testar, eu tenho que... o ritmo de novas tecnologias está tão acelerado. Se eu não estou constantemente brincando, entre aspas, ali, entendendo que pode funcionar, eu também... É mais do que FOMO, né? É uma coisa assim, às vezes a minha abstração em relação àquele tema é tão grande que eu, por exemplo, eu vou te falar de AI generativa. Cara, a gente já está brincando aí com AI generativa há muitos meses, a gente já viu vários cenários. E hoje a gente pode dizer, cara, existe uma curva de tendência de que isso vai ficar bem melhor, mas ainda vários cenários que a gente gostaria de fazer, a tecnologia ainda não está lá, né? Ela não está lá, mas a gente sabe onde que ela está, né? E o que ela pode fazer. A maior parte das empresas ou dos executivos ainda abstrai isso, não entende. Não, peraí, eu já brinquei com o ChatGPT, dá para a gente fazer tudo. Aí eu acho que vai dar para fazer muita coisa. Mas ter uma perspectiva real, entender como que funciona acessar uma API, quais são os outros caras, tem o Gemini, tem o ChatGPT, tem, né, qual poderia funcionar melhor, quais são os custos e tal, eu acho que é uma tarefa que as empresas têm que fazer, né? Daí a colocar, né, toda o dinheiro por trás disso e sair fazendo que nem a gente gravou outro episódio, um AI washing, e dizer, não, agora não somos uma empresa de AI e tudo mais, aí é complicado, né? Agora, e eu acho que assim, por exemplo, algumas tendências você vai usar indiretamente, por exemplo, você pode não fazer nada com AI, mas as ferramentas SaaS que você tem, todas estão começando a usar AI em vários cenários, quer dizer, você vai usar de um jeito ou de outro, né? A tendência vai chegar até você.
Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. E pensando nessa lógica, Mi, de testar e tudo mais, a gente sempre fala, e até a gente falou essa semana na BFT, né, Migs, que a inovação deveria estar subordinada à estratégia da companhia. Né? E eu acho que quando a gente coloca um olhar mais voltado para isso, quer dizer, onde que a gente quer chegar, o que tem a ver um pouco com a tua fala dos jogos infinitos ali, né? Se a gente tem uma visão mais atrelada, mais ligada a isso, fica mais fácil a gente pensar, legal, como que eu ajudo, enquanto inovação, a empresa a chegar onde ela precisaria chegar. E como priorizar tudo isso, Mi? Porque eu acho que é tanta coisa que está acontecendo. Tem a vaca fria dos meus projetos lá, que eu vou ter que integrar o meu meio de pagamento com não sei o quê, que a gente sabe que a demanda é brutal no dia a dia, para se manter, né, aquela coisa da rainha vermelha lá da Alice no País das Maravilhas, né? Eu corro para não sair do lugar, que hoje muito do que a gente faz em termos de tecnologia é correr para não sair do lugar, porque não gera um edge de vantagem competitiva para a empresa. Eu simplesmente, se eu não faço, eu vou para trás, né? Então, como é que você vê isso, Mi? Eu acho que aqui tem dois aspectos que a gente consegue abordar, Pedro. O primeiro aspecto é por que as empresas estão nesse cenário de correr e não sair do lugar, né? A gente falou, inclusive você falou por muito tempo, e ainda fala nas palestras sobre o seu livro, dos anticorpos da inovação. Os anticorpos da inovação, eles existem na organização e vão existir para sempre. Por mais inovadora que a empresa seja, sempre que a gente vai implementar uma mudança, existem muitas barreiras para essa mudança, né? Seja o modelo de negócio atual, seja a forma como as pessoas estão acostumadas a mensurar métricas, seja como a gente está olhando em termos de cultura. Então, eu acho que a primeira barreira que gerou isso foi as áreas de inovação, num primeiro momento, como eu comentei, eles estavam muito focados em criar inovações disruptivas. Quando eles viram que, para criar inovações de longo prazo, eles precisavam de um investimento grande por bastante tempo para conseguir fazer essa virada, eles falaram, poxa, eu preciso gerar um quick win. Preciso ter uma forma de mostrar que eu estou gerando valor, que eu estou gerando movimento, porque senão eu vou ser cortada. E aí elas começaram a olhar para como que eu consigo gerar valor em projetos menores, principalmente projetos de horizonte 1, que são de aumento de receita ou redução de custos dentro da organização. Quando elas começam a olhar para isso, elas pensam, mas eu não posso deixar de lado o que o mercado está fazendo, que acho que é um pouco do que o Miguel falou, né? Eu não posso me dar ao luxo de não olhar para o que o mercado está fazendo. O FOMO, ele vem mais forte, porque é natural que a estrutura da empresa já puxe essas pessoas para o horizonte 1, porque eu vou ter mão de obra e eu vou ter gente focada para conseguir desovar problemas que eu tenho há muito tempo dentro da companhia. E aí eles começam a olhar para iniciativas que não necessariamente são as iniciativas que são mais estruturantes para o negócio. Por quê? Porque eu não vou ter que investir tanto no decorrer dos anos, como é criar um novo negócio, fazer uma transformação para uma implementação de uma tecnologia mais robusta. Eu consigo fazer isso, mostrar que eu estou sendo inovador, ficar atento com as próximas tendências, mas ao mesmo tempo ficar muito focado aqui no que eu estou executando, sem ter que investir e comprar um negócio. Então, isso fez com que as áreas de inovação naturalmente fossem migrando mais para programas e iniciativas que tangem ali o novo, mas que não entram na máquina organizacional e fazem uma mudança. Um dado legal que mostra isso tem um dado do BTI, Business Transformation Institute, que ele mostra que 67% dos executivos querem reduzir as suas áreas de inovação. Ao passo que, de um ano para o outro, a gente viu na nossa pesquisa que aumentou mais de 30 pontos percentuais o volume de empresas que veem que é essencial inovar. Por que isso? Porque as áreas de inovação acabaram ficando muito num nicho que é quase que um nicho de marketing, que você comentou, Pedro, que é
eu preciso mostrar que eu estou fazendo, senão eu fico para trás em termos de marca, em termos de reputação com investidores. O meu relatório com investidores não vai mostrar que eu sou uma empresa inovadora. E aí eu começo a parar de gerar valor na companhia. No momento em que a macroeconomia não vai tão bem quanto esperado, é natural que exista uma retração dessas estruturas. Por que eu estou trazendo esse primeiro pilar? Porque isso influi diretamente a segunda parte, que é, se eu quero, de alguma forma, garantir a perenidade da minha organização, se eu quero gerar resultados reais para a organização, eu preciso estar muito interligado com o negócio. Então, a ambidestria, ela funciona muito para eu proteger uma inovação que é disruptiva até o momento que isso for integrado dentro do negócio. O que aconteceu, principalmente no Brasil? A ambidestria se tornou quase como um laboratório de criativos ou de pessoas que estão aí captando ideias de mercado e que tocam alguns projetos de forma acelerada. Então, o conceito se quebrou muito. E aí a empresa se posiciona como uma empresa ambidestra para marketing. Quando isso acontece, a gente perde de foco essas inovações que são importantes para o negócio ter perenidade. Então, poxa, inevitavelmente, você comentou, as empresas vão trabalhar com AI, elas vão em algum momento ter ou um fornecedor, ou empresas que são mais hardworking, né, que tem um trabalho mais manual. Robótica vai vir daqui a alguns anos, AI vai estar imputada, por mais que agora, dentro do core, não esteja tão tangível. Então, é importante que essas empresas ainda tenham camadas de experimentação protegidas para ver como que isso vai alimentar o negócio, não hoje, mas talvez amanhã, mas talvez daqui 10 anos. E é importante que a área de inovação ela seja muito mais focada, a área ou os responsáveis pela inovação, porque eu realmente acho que não dá para isso ficar 100% dentro do core, seja responsável por trazer esses insights e proteger isso de forma a conseguir garantir que a gente tenha essa pesquisa quase, né, do como que isso vai mudar o negócio. E a partir do momento que ficar definido que isso vai mudar o negócio, a gente, de fato, ir lá, como o próprio Clayton Christensen diria, ir para uma visão de transformação e, de fato, começar a transformar o negócio a partir disso. Acho que o erro foi empresas começaram a transformar um negócio com base em achismos antes de uma boa experimentação e, ao mesmo tempo, isso gerou uma quebra na experimentação. Então, como que a gente consegue ver a inovação mais como uma área quase que de P&D, porque as áreas de P&D têm anos de pesquisa. Você pega uma farma, são 10 anos para pesquisar até chegar uma molécula para aprovação do FDA, né? Quase como uma área de P&D, sabendo que, poxa, a minha área de inovação ela vai estar muito focada em entender quais são as tecnologias, quais são os modelos de negócio, quais são as tendências que vão drivar o meu planejamento estratégico, vão retroalimentar o meu planejamento estratégico para a gente ver se a gente está indo para o próximo passo e ajudar as áreas a implementarem essas iniciativas, né? Então, eu acho que essa virada precisa acontecer, só que essa virada foi descredibilizada por conta dessa criação quase que de uma mentalidade de que o inovador, o intraempreendedor é um criativo e não um executor. Quando, na verdade, inovar, todo mundo aprendeu que não percebeu, né? Que não é sexy, não é uma coisa mais gostosa do mundo, não é o time que está rindo à toa no meio da sala bonita, fazendo workshops e colando post-it, ainda bem que ninguém mais fica colando post-it hoje em dia, salvo exceções, mas quando é necessário, eu colo quando é necessário, mas eles aprenderam que inovar é você construir um outro negócio de fato, e as pessoas que constroem um novo negócio são ou que compram negócios, ou que integram negócios, ou conseguem capturar sinergias de investimentos, de aquisições com o negócio e que conseguem transformar esse negócio. São as mesmas pessoas que fazem o hype para o mercado, que posicionam para o mercado que a empresa é inovadora? Provavelmente não. Então, é importante a gente ter essas discussões, porque é muito fácil a gente voltar para o senso comum. E esse é o risco dos benchmarkings, né? Poxa, eu converso com o Miguel da Dojo e falo, Miguel, eu estou atuando dessa forma. Aí o Miguel fala, caraca, confio na Milena, é essa forma que eu tenho que atuar. Aí o Miguel conversa com o Pedro e fala, Pedro, eu tô atuando dessa forma, é a forma que todas as empresas atuam, é a mais inovadora. Aí o Pedro vai atuar, mas a gente parou para se questionar se é a forma ideal para o nosso negócio? É quase que na psicologia o seguir a manada, né? A gente tende a seguir a manada para não se diferenciar, mas nos negócios é o oposto, a gente tem que se diferenciar. Eu acho que tem eu sempre falo que é o paradoxo do Bolt, né? O cara vê o Bolt correndo, batendo recorde, aí ele olha o shortinho que ele veste, a camisa, ele usa tênis Nike.
Pô, se o Bolt usa tênis Nike, se eu comprar um tênis Nike, eu vou correr rápido também. O que ele não sabe é que o Bolt pode correr com qualquer tênis, que vai ser o cara mais rápido, né? O tênis Nike é porque patrocina ele. Então, as pessoas acabam pegando, pô, se ele fez esse programa aqui com startups e ele está crescendo X% ao ano, isso significa que se eu fizer um programa de startups, eu também vou crescer. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Tem N outros fatores e muitas vezes o programa de startups que aquela empresa está tocando faz muito sentido lá para o negócio dela e para a estratégia que ela está tocando, e não significa que se eu usar o mesmo tênis Nike dela, eu vou ter a mesma performance. Ela não vê o treino, né? A dieta do Bolt, aquelas coisas core que vão fazer ele performar. Agora, voltando, né, para essa linha do Innovation Branding, eu queria perguntar para o Miguel aqui, tem empresas que eu falo, caramba, cara, vocês estão inovando muito, mas pô, ninguém sabe que vocês estão fazendo isso, né? E provavelmente se o acionista soubesse, se os acionistas, né, uma empresa de capital aberto, pô, vocês estariam crescendo o valor de mercado da empresa ainda mais, porque eu realmente acredito que vocês vão gerar valor futuro. Já em outros casos, a empresa vai lá e faz um boom, anuncia parcerias, investimentos, e quando a gente vê, não gerou resultado de fato. Então, como é que a gente aplica uma teoria sobre o Innovation Branding aqui para a maior parte das empresas? E acho que a Milena pegou um ponto. Muitas vezes as áreas de inovação às vezes se sentem pressionadas por mostrar resultado, e eu preciso mostrar meu valor de alguma maneira, então eu vou também criar PR e fazer isso para o mercado. Mas eu me pergunto isso olhando o todo, né? Quando usar, quando não usar, por que eu deveria me preocupar com isso como uma organização? Legal, Pedro. Eu acho que acaba sendo curioso, né? Porque até mesmo a gente, quando né, a gente aqui na ACE tem inúmeros parceiros que têm projetos que geraram muito valor e muitas vezes a gente não consegue divulgar esses projetos, né? Por uma questão de confidencialidade e tudo mais, né? E eu até falo isso com os nossos alunos, por exemplo, na Dojo, que quem mais quer divulgar é quem tem os programas justamente de Open, né? Open Innovation é o que é mais público, porque você se conecta com a startup e aí você consegue divulgar, você já quer trazer o mercado para trabalhar junto com você, né? Então, o que acaba sendo mais trabalhado dentro desse branding de inovação e dessa comunicação como um todo das iniciativas e dos projetos são as iniciativas de conexão com o ecossistema, né? Mas com um nível de superficialidade muito grande. Então, porque as empresas não querem abrir todos os desafios e todos os projetos, né? Então, você vê lá um banco que fala, quero trazer startups de AI. Tá, mas vai trazer startups de AI para quê? É para agilizar cadastro, para fazer análise de crédito, é para trabalhar com um novo perfil de cliente, é para trazer personalização dos produtos financeiros, recomendações, assistentes financeiros, né, de investimento. AI para quê? Né? Muitas vezes não tem essa abertura, né? Então, eu acho que existe uma lógica hoje que acaba sendo um tiro no pé, né? Porque acaba parecendo que as empresas só trabalham com as tecnologias, mas muitas vezes muitas das empresas têm de fato uma estratégia mais sólida e já tem uma visão mais clara do que quer fazer. Muitas vezes também não, né? Tem muita empresa que só está falando, preciso de AI, preciso de robótica, preciso de machine learning e por aí vai, né? E muitas vezes projetos de venture building ou uma lógica de M&A que a empresa está construindo, que está buscando ali algum player estratégico para comprar, isso não pode ser divulgado, né? Então, eu acho que é um desafio muito interessante, né? Porque talvez aqui, né, Pedro, tenha que ter um amadurecimento maior do mercado, e uma abertura maior do mercado no sentido de a gente ter líderes que tenham a ousadia, a coragem de expor mais abertamente a visão do negócio e confiar talvez na sua própria execução de que por mais que eu esteja abrindo a minha estratégia para o mercado, eu confio na minha execução, que eu vou ter uma execução mais potente do que o meu competidor, né? Porque, no fundo, muitas vezes a empresa não divulga porque o competidor vai roubar a minha ideia, vai roubar a minha estratégia, né? E a ideia a gente sabe que é 5%, 1%, né? Tá tudo aí, né? Então,
Na verdade, a minha visão é essa, né? De como a gente tem divulgações e anúncios, pronunciamentos e divulgamento, né? Seja por lives, por reports ou por qualquer meio de comunicação institucional, a gente comunica os projetos mais sérios, mais transformadores, de alguma forma, né? Isso talvez seja uma mudança da nossa lógica, né? Porque quando a gente vê um Mark Zuckerberg lá falando estou investindo milhões no metaverso, ainda é algo super embrionário, mas ele está falando da visão dele, né? A gente vê isso acontecendo com executivos, né? Num ambiente mais de inovação. Então, esse é um pouco do dilema que eu fico aqui, né, Pedro? Porque eu acho que é uma mudança mais complexa que tem que acontecer para a gente ter um innovation branding mais sério na grande parte das nossas empresas. Né? Migs, você é até um pouco cavaleira do apocalipse aqui. Não que eu não seja sempre, mas quando vocês trazem a questão de PR, eu tenho uma crítica bem séria a como que as ações corporativas são retratadas dentro dos veículos, né? Os grandes veículos de comunicação. Porque os veículos, eles sempre vão buscar o que é mais hype para levar para o mercado, o que está sendo falado mais como tendência e o que as pessoas querem ver. E no final do dia, quando a gente fala de relacionamento com startups, é algo sexy de se colocar dentro da mídia. Então é muito mais fácil você colocar na mídia uma pauta com startups do que, poxa, a empresa trouxe um resultado operacional 3 vezes maior do que o planejado. Porque o resultado operacional 3 vezes maior do que o planejado vai atrair uma parcela de leitores, versus o relacionamento com startups, eles abrem muito mais a gama de leitores. Então, acho que por parte da mídia tem isso. Por parte da empresa, principalmente nos últimos anos, em que a gente teve um boom de entrada de novos acionistas no mercado, né? A gente democratizou muito, ali primeiro com a XP, a gente tem o BTG agora super forte também nesse mercado, a gente democratizou muito o acesso ao investimento. Então, muitas pessoas entram como acionistas que não são acionistas profissionais, ou seja, não sabem muito bem o que eu vou analisar num negócio quando eu vou investir. E aí, sobre a ótica da pessoa que está olhando o PR dentro da empresa, eu preciso balancear no final do dia, eu preciso ter mais notícias boas sobre a minha empresa do que notícias que vão falar contra a minha empresa. Então, no final do dia, existe esse exercício constante do marketing corporativo de como que eu me coloco na pauta dos principais jornais, dos principais veículos, com uma grande frequência, para garantir que eu estou tendo visibilidade do mercado. Então, quando a gente olha essas duas frentes, existe uma preocupação muito grande que eu tenho, que vocês já ouviram falar da metáfora da galinha e do avestruz? Eu acho que para o Miguel eu já contei isso no passado. Então, a galinha, ela bota um ovo normal, ovo de galinha que vocês conhecem, mas ela cacareja muito para botar esse ovo. Enquanto o avestruz, ele vai lá quietinho e bota um ovão gigante, azul, bonito. Qual que é o grande ponto? Assim, quando a gente está trabalhando em iniciativas de inovação, eu acho que existem iniciativas que sim, você tem que cacarejar para o mercado, porque elas já estão maduras para você cacarejar, elas já estão estruturadas, ou elas vão ter um acesso fácil a essa mídia, para você se posicionar e, de novo, equilibrar essa balança de quantas notícias positivas a gente tem, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de iniciativas que são mais transformacionais, ou iniciativas que eu estou, de novo, experimentando, uma nova tecnologia, um novo negócio, é importante eu pensar o momento que eu vou levar isso para a mídia. Porque se eu levo isso muito cedo, isso pode ser visto como um fracasso, quando, na realidade, simplesmente a tese ainda não se provou ou ainda não está madura o suficiente para virar. Enquanto que, se eu levo isso tarde demais, eu posso não me posicionar. Então, é sempre importante a empresa pensar no seguinte fato: isso é um case que está robusto para eu levar para o mercado? Ou isso ainda é um achismo meu que, de repente, eu vou colocar aqui na pauta só para equilibrar essa balança? Então, é importante, porque no primeiro momento isso pode equilibrar a balança para um lado positivo, mas quando o resultado não vir em detrimento dessas iniciativas, isso vai descredibilizar a corporação. Então, acho que é muito importante a gente ter cuidado e ter uma estratégia muito clara quando a gente fala de innovation branding, principalmente porque, naturalmente, a mídia vai puxar para o hype, né? Por mais que você traga iniciativas mais legais, o veículo vai puxar para o hype porque é o que vende sobre a ótica deles. Eu acho que é pensar assim, como que de fato eu quero ser associado e pensar numa associação mais de longo prazo, né, em cima do que eu estou construindo, e não uma associação de curto prazo. Para a gente encerrar aqui, eu queria, a gente falou muito de hype e tal, eu queria que vocês falassem, para a gente finalizar aqui, uma tendência dessas todas
que vocês acham que não é hype, na visão de vocês, que é que vocês mais estão empolgados? O que vocês acham que vai ter um impacto desproporcional aí nos próximos anos? Vou começar com você, Mi. O que você acha que não é hype? Olha, Pedro, eu acho que AI é zero hype, acho que a gente ainda está vivendo um AI washing, mas eu acho que a AI ela vai ter impactos muito importantes em robótica, que pode mudar bastante nosso mecanismo de trabalho, além do que já é falado diretamente de AI no dia a dia, né? Principalmente trabalhos manuais e em biotech. Então, acho que o mercado de saúde vai ser muito mais impactado do que eles esperam hoje, positivamente e negativamente, né? O impacto para os dois lados ali. Acho que pegando carona aí no que a Milena falou, né? Tudo que gera uma personalização muito grande, eu acho que não é hype, né? Então, desde AI generativa até, de fato, possibilidades de construção de diferentes produtos levando uma personalização, então isso é aplicado desde SaaS, né, que você consegue customizar muito fortemente utilizando inúmeras APIs. Eu acredito muito na abertura de APIs também, então não tem como não falar de AI, mas eu iria para uma segunda aqui, que seria APIs para tudo, onde a gente consegue gerar uma personalização muito grande de experiência no B2B e no B2C. Se eu fosse colocar a minha aqui, eu acho que a gente está numa era de múltiplas fontes de receita, cada vez mais diversificação de receita vai ser a ótica da maior parte das empresas, né? Visto a rapidez com que as fontes de receita sobem e descem, eu acho que gerar um portfólio maior de negócios que geram receita é uma tendência que veio para ficar, porque vai ser muito mais dinâmico daqui para frente. A gente não sabe de onde vai vir o tiro, é meio que um seguro. Eu acho que essa é uma tendência pouco falada, inclusive. Ninguém fala muito sobre diversificação de receita, né? Mas, enfim, com isso em mente, né, e nada de branding que esteja desconexo com a minha prática, eu encerro aqui a nossa conversa. E eu queria agradecer imensamente Milena Fonseca e a sua cachorrinha, né, pela participação aqui hoje no nosso podcast. Valeu, Mi, foi muito legal. Obrigada, gente. Eu tô com 3 aqui hoje, depois eu mando a foto para vocês. Muito bom participar aqui sempre, ainda mais com a companhia do Migs, né? Boa. E Miguel, né, vamos cuidar para que você participe mais, né? A Paula já pegou essa sua indireta aí, bem direta, ela vai te colocar em mais episódios daqui para frente, mas também porque você é um ótimo participante, enriquece aqui o nosso debate sempre. Obrigado aí novamente pela sua contribuição. Obrigado a você, Pedro, Milena, pela conversa. Brincadeiras à parte, eu sempre aprendo muito aqui também quando a gente está interagindo, então para mim é um prazer. E a minha participação nesse podcast não é um hype momentâneo que irá passar, não é apenas uma moda, vai ajudar aqui no Innovation Branding da nossa empresa. É isso aí, é uma tendência de longo prazo. Valeu! Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e não esqueça de marcar @Ace Ventures. E para você que não quer ficar apenas no Innovation Branding e quer realmente aprender as estratégias que dão certo, te convido a conhecer a Benchmark Field Trip. A Benchmark Field Trip é a primeira imersão presencial que leva você ao polo de inovação da América Latina para conhecer as empresas mais inovadoras do Brasil. Conteúdo exclusivo e networking qualificado te esperam na próxima edição dessa expedição. Acesse o link na descrição e saiba mais. Até a próxima!